que existem. Agora, em termos de contexto, conforme eu havia dito inicialmente, eu não sou especialista em WASH, existem alguns de vocês que têm muito mais, em termos de contexto, conhecimento sobre determinadas realidades. Por exemplo, eu vi aqui um comentário que é possível, a nível comunitário, ter membros do Comitê d'Água dentro de 10 anos de idade. Então, mas aquilo era para demonstrar como é que nós podemos colocar algumas regras de validação dentro do formulário que nos permitam então, aumentar a qualidade de dados. E podia ter outros exemplos que podíamos apresentar aqui. Então, antes de, tendo em conta o tempo, temos aqui vamos ter uns minutinhos que é para... A outra questão foi sobre o consentimento. Sim, conforme disse, isso é só um formulário exemplo para demonstrar a construção e, sobretudo, por causa do tempo, se colocássemos muitas outras componentes, por exemplo, planejamento dessa nota, poderia vir uma outra nota. Agora você vai passar para, por exemplo, para o grupo de perguntas sobre membros do Comitê d'Água. Por favor, prestar atenção em preencher. É sempre importante termos isso, a questão da ética, quando e obrigado por esse comentário, é muito importante garantirmos o consentimento quando nós estivermos a recolher os dados na comunidade. Muito obrigado pelo comentário. Então, se alguém tiver alguma pergunta, Gabriel, aqui uns 10 minutinhos para depois pularmos, porque o tempo é nosso inimigo nesse tipo de eventos sempre. Perfeito, perfeito, Matias. Alguém havia levantado a mão, Abel Gaspar, não sei se continua com a dúvida. Sim, boa noite. Não sei se consegue me ouvir perfeitamente. Sim, Sim, sim. sim. Obrigado. Eu realmente tenho uma dúvida, mas até se baixei a mão é porque acho que ia fazer mais tarde, mas posso aproveitar e fazer agora. Né, em questões em que nós queremos partilhar esse formulário, né, via link e não via Kobo Collet, eu queria saber se nós podemos limitar o número de respostas, como no Google Form, para cada dispositivo enviar uma única resposta quando partilhamos via link. A minha questão era essa. Obrigado. É possível, sim. E deixa eu aproveitar. Eu vou sair daqui para mostrar mais outras componentes do Kobo e vou mostrar também essa opção. Deixa eu salvar. Uma vez que temos o formulário preenchido, basta salvarmos e fecharmos. Depois de construído o formulário, nós temos que disponibilizar o formulário para ele poder estar, mais uma vez, passo a pleonagem, para poder estar disponível para recolha. Sem isso, não vamos conseguir recolher. Então, disponibilizamos o formulário. Aqui, nós temos uma opção que é que se quisermos que esse formulário permita múltiplas submissões e que seja possível utilizar online e offline, selecionamos essa opção. Se quisermos que seja um formulário que seja possível apenas recolher online, mas também múltiplas submissões, também colocamos essa opção. E respondendo a tua pergunta, se queremos que seja um formulário que permita apenas uma única submissão para cada respondente ou para cada formulário enviado, no caso, também tem essa opção que é single submission, ou seja, uma única submissão e online apenas, como também pode ser uma submissão por respondente, online apenas. Então, tem essas opções todas, respondendo a tua pergunta. E também tem aqui, por exemplo, quando for para recolher no telefone, Android, mas essa opção offline e online também permite. Ou se quisermos que seja um formulário que a pessoa que nós vamos partilhar só possa ter a possibilidade de visualizar o formulário. Então, respondendo a tua pergunta, sim, conforme no Google Form, também podemos formatar dessa forma. Sim, Cidália? Boa noite. Boa Eu noite. tenho, na verdade, é uma observação ou dúvida. Então, acerca do consentimento que o formador esteve aí a explicar. Na verdade, a minha questão é sobre. Nós temos duas coisas. Temos que garantir a qualidade dos dados e depois nós queremos garantir a qualidade de dados.
E o formador esteve aí a mencionar que uma das formas era garantir que colocássemos lá a obrigatoriedade, que era para evitar respostas ou células em branco, né? Ou perguntas sem resposta no nosso formulário ou na nossa base de dados. Sim. Mas depois eu volto para a questão do. Temos aquelas regras do consentimento, dos procedimentos éticos de recolha de dados, em que uma delas nós mencionamos que o inquirido pode pular para outra questão ou pode escolher entre não responder uma questão e passarmos para outra, não sei. Então, se nós colocamos a obrigatoriedade das Exato. questões, nós estaríamos aí a passar por cima desses procedimentos de recolha. Exato. E Sim, aí um ponto então muito essa é a interessante, estratégia. sim. E aí um ponto muito interessante, e obrigado, Cidália, por levantar isso. É, sim, por isso quando tem aqui um exemplo, já não me lembro agora a pergunta, que eu diria, pá, depende de vocês, se vocês vão querer colocar como campo obrigatório ou não, dependentemente da pergunta. De fato, se for uma pergunta que previamente no formulário já tiver mencionado, que tem a opção, por exemplo, nós podemos colocar aqui, por exemplo, a opção sim, não ou não responde. Não responde, né? Podemos prevenir isso dessa forma. Também vai nos facilitar ter uma perspectiva em cada um dos indicadores ou cada uma das perguntas, quantos, por exemplo, respondentes preferiram não responder a uma determinada pergunta, mas temos que colocar isso. A questão, muitas das vezes, de colocar os campos obrigatórios, em termos de qualidade, é mesmo evitar que nós tenhamos depois campos em branco. Mas uma das opções poderia ser, por exemplo, em relação ao consentimento. Se nós tivéssemos colocado, por exemplo, eu falava do consentimento de se a pessoa até não é só responder uma pergunta, mas se aceita participar no inquérito ou não. Inicialmente, nós podíamos colocar aqui aquela estrutura, sobretudo quando estamos a fazer estudos, baseline, explicando o objetivo da recolha, se a pessoa deseja participar ou não. E tem uma opção de pergunta aqui, que é acknowledge, que é esse aqui, deixa eu só está aqui, que serve para esse tipo de consentimento, se a pessoa deseja participar ou não do estudo. Se nós adicionarmos esse como tipo de pergunta, se a pessoa clicar em sim, significa que ele aceitou participar do treinamento. Vou passar para o José Tinta, tem também algum contributo? Muito obrigado. É mesmo para complementar, de fato é uma questão muito pertinente e dizer que, olhando para aquilo que é a minha experiência, quando nós temos um formulário para ser preenchido e estamos numa situação em que a pergunta não é obrigatória e depois deixamos em branco, depois no final começamos a nos questionar o que terá acontecido. Será que a pessoa que estava a fazer a coleta de dados acabou se esquecendo? O que terá acontecido? Então, para evitar essas dúvidas todas, esses questionamentos todos, a minha recomendação é mesmo colocar como obrigatoriedade. Claramente que temos que acautelar algumas opções. Para quem já trabalha com formulário do gênero, logo no início nós sempre pedimos o consentimento em que o inquirido aceita ou não aceita. E de forma automática o formulário, claramente, se a pessoa não aceita proceder com a entrevista, o formulário deve fechar. Isso nós acautelamos no processo de desenho desse mesmo formulário, olhando para a questão da lógica do salto. Mas também temos uma outra alternativa, em que podemos ter algumas opções de resposta, como por exemplo, não sei ou prefiro não responder, não é? Também temos essas opções que nós podemos colocar, mas claramente nós recomendamos que coloquem como obrigatoriedade. Se a pessoa não quer responder, vamos selecionar a pessoa preferiu não responder. Se não sabe, não sabe. Agora, quando nós não preenchemos uma pergunta, uma opção de resposta numa certa pergunta, isso surge dúvidas, principalmente para quem vai lidar com esses dados para a produção do relatório. Então, só queria Legal. acrescentar apenas esse elemento. E muito obrigado. Obrigado, eu tentei, é mesmo, é válido, é por aí. Temos mais duas pessoas, vamos dar mais espaço para duas pessoas por causa do tempo, o resto das perguntas podemos ir deixando no chat, porque ainda falta a parte do Power BI. Minhote? Boa tarde, espero que todos estejam bem de saúde.
Sim, Boa tarde. sim, eu quero saber quais são, como é que nós podemos usar a inteligência artificial de forma prática para podermos gerar esses formulários. Uhum. Yeah. É uma das opções e, sobretudo, para a redução do tempo, aumentar a produtividade, fala-se muito sobre isso, mas isso é um tópico, desculpa, um pouco mais extenso, que levaria muito tempo, mas é possível utilizando Claude, ChatGPT e etc., e através de determinados prompts, então, em vez de estarmos a desenhar aqui, gerarmos, por exemplo, um XLS Form a partir da inteligência artificial, depois fizemos o upload na outra opção que eu disse, que é fazer o upload a partir do XLS Form, daquele formulário que foi gerado pela inteligência artificial. Tem outros treinamentos que nós vamos promover sobre inteligência artificial para a questão do desenho de formulários, gestão e até mesmo para o dashboard, que é mesmo em formato de webinar, que vão ser mais específico e mais preciso em relação a esse tópico. Mas é possível, sim, e facilita muito. A coisa que fizemos aqui em 30, 20 minutos, poderia ser feita em 5 minutos, com um bom prompt bem feito, utilizando as ferramentas da inteligência artificial disponíveis. Também é possível, sim. Sim, Tinta? Era mesmo só para poder complementar em relação à questão do uso de inteligência artificial. Basicamente, sim, é um tema que poderemos tratar de forma mais detalhada nos próximos webinars, e já estamos em processo de organização, mas é preciso deixar bem claro aqui que é preciso termos muito cuidado no uso da inteligência artificial, É, principalmente quando nós estamos a trabalhar com dados institucionais, porque a gente não sabe como que a inteligência artificial pode usar aqueles dados para outros fins. Existem algumas inteligências artificiais, sim, que podemos usar para criar esses formulários, mas também existem outras ferramentas, não de inteligência artificial, que nós podemos usar para fazer alguns testes, mas no curso que nós vamos poder ministrar, iremos mostrar essa ferramenta, né, para fazer alguns testes, para não, por exemplo, para termos situações de estarmos sempre a carregar o formulário, epa, detectamos algum erro, temos que voltar a carregar o formulário, voltarmos a editar, mas ao invés de usarmos o próprio Kobo Toolbox, podemos usar uma ferramenta auxiliar para fazer teste do formulário e apenas carregarmos apenas a versão final para o Kobo Toolbox. Então, isso aí poderemos explorar mais no curso que iremos ministrar. Era só para poder exatamente. comentar. Obrigado. Exatamente, é mesmo isso. Porque, e sobretudo por causa dessa questão da Certo. sensibilidade sobre Tinta, esses assuntos. Matias, Uhum. não sei se conseguem me ouvir. Sim, Gabriel. Perfeito. Ah, Complementando também este ponto, nós sim podemos usar, portanto, inteligências artificiais para desenvolver ferramenta, mas temos que ter todo o cuidado que o Tinta deixou aqui ficar. E tem alguns prompts, principalmente para o chat GPT e o Cloud, que nós usamos para proteger, não é? Para fazer com que a ferramenta não use ou não disponibilize esses dados a terceiros ou outros fins. Tem um prompt que nós usamos, mas vamos fazer isso nas configurações da própria ferramenta. E eu recomendo que vocês usem uma inteligência artificial paga para evitar isso, porque essas gratuitas acabam não fazendo, tem que pagar, aí sim garante esta confidencialidade. Agora, o que eu não recomendo muito é usar dados já coletados e lançarem na plataforma. Mas para desenvolver o formulário e ser ele de forma rápida e tal, sim, nós podemos ver isso. E vamos ver isso no treinamento, respondendo já aqui a pergunta de um colega que procurou saber os valores. Nós vamos mandar o link de pré-inscrição para vocês preencherem. Lá terão também uma e outra informação relacionada aos preços, quando é que será, como é que todo o processo será, incluindo os módulos, e inclui também o módulo de inteligência artificial para o desenvolvimento de formulário, assim como incorporação da inteligência artificial no Excel para análise de dados de forma rápida, economizarmos o tempo e não levar muito tempo no processo. Era mesmo este ponto que eu queria complementar. Ok. Obrigado. Então, acho que vamos avançar para o Power BI. Eu sei que vai ter mais questões ainda também sobre, na questão do Power BI e olhando para o nosso tempo. Então, se conseguem visualizar o
o ecrã. Esse é o Kobo, esse é o formulário. Nós temos que disponibilizar o formulário para depois programarmos aliás, temos disponíveis que é para recolha de dados e etc. Eu poderia disponibilizar isso aqui no chat para vocês irem preenchendo, mas por uma questão de tempo, eu já tenho um outro formulário que já tem algum dado, então vou utilizar esse formulário que é para demonstrar aqui como é que podemos fazer essa ligação. Por exemplo, tem um formulário que já tem 24 submissões, então clicando, o Kobo aqui, temos essa opção que é o summary, que é o sumário, né, o resumo de todas as informações sobre esse formulário, desde o número de questões, quem desenvolveu o formulário, a última modificação que foi feita no formulário, quando é que foi, e etc. Temos aqui também a opção que era anterior, que nós estamos, que é sobre o formulário, onde nós podemos previsualizar o formulário, editar o formulário, caso tenha alguma pergunta que nós queremos trabalhar. Temos aqui data, é onde nós podemos visualizar todos os dados disponíveis, cada submissão, cada linha aqui é uma submissão, e aqui nas colunas temos as opções de pergunta, e aqui tem definições da ferramenta em si. Agora, para nós ligarmos o formulário do Kobo para o Power BI, é feito a partir de uma opção que chama-se API, ou API. Também o Eduardo mencionou anteriormente. O que é o API? O API é a linguagem, ou seja, é a linguagem, uma forma como podemos colocar os sistemas ou integrar o sistema, né? Como os sistemas comunicarem entre si. Então, muitos sistemas têm essa componente do API que permite fazer a ligação entre os sistemas. E o Kobo tem o API. Para tal, primeiro nós temos que gerar o download, ou seja, fazer o export e download, chama-se assim, do formulário. Só depois de nós fazermos o export e download do formulário é que podemos conectar ou então buscar o API ou o API do formulário. Como é que isso é feito? E eu vou colocar esse endereço aqui, até mesmo eu como não gosto muito de decorar, prefiro aprender. Eu tenho aqui o endereço já numa stick note de busca do API do Kobo para ligação ao Power BI. Ou seja, esse endereço aqui é sempre o mesmo. Agora, o que nós precisamos a única coisa que muda é aqui nesse meio, temos que buscar o ID único do formulário e fazer a substituição aqui, fazer o replace aqui. Como, por exemplo, aqui o endereço, e aqui temos um ID único desse formulário. Cada formulário tem aquilo que nós chamamos de UID, que é o ID único do formulário. Então, esse aqui, por exemplo, temos isso aqui. Então, como é que eu busco isso? Primeiro, temos que fazer aquilo que é o exporting ou download, export do formulário. Vou tentar fazer como se eu quisesse baixar o formulário. Então, venho, clico em download. Aqui, vou clicar, por exemplo, se eu quiser configurar algumas coisas, dou o título ao formulário. Pode ser formulário hoje, por exemplo. Depois, se eu não quiser que todas as perguntas, algumas perguntas que estão lá, que são metadatas e etc., sejam exportadas, seleciono as perguntas que eu não quero que sejam exportadas, para se tornar o meu processo de limpeza de dados lá muito mais simples. E depois venho em exportar. Quando eu clico em exportar, vai aparecer, por exemplo, isso aqui foi hoje, vai aparecer isso aqui. Posso não baixar, se quiser, não é necessário, não é obrigatório, mas também, se quiser, posso baixar o formulário e ele vai estar aqui em Excel. Se eu quiser, mas não é obrigatório esse passo. Então, depois de clicando Export Download, temos aqui a opção, está escrito Downloads, eu vou buscar o endereço único desse formulário, é esse aqui, que vem depois da fórmula. Se eu abrir um outro formulário e chegar nessa opção de download, todos esses dados do endereço vão ser o mesmo. A única coisa que vai mudar sempre é o ID de cada um dos formulários. Isso é o ID do formulário. Que eu dizia aqui, depois, no endereço de API, substituímos aqui, que é o asset UID. Então, eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso. Atenção, se nós estivermos a trabalhar num servidor global, temos que começar com KF. Se estivermos a trabalhar
no servidor da União Europeia, temos que começar com EU. Então, copiamos isso e viemos para aqui e colamos aqui o endereço. Agora, ainda não clicamos em Enter, porque nós precisamos inserir aqui. Nós também poderíamos digitalizar, mas por uma questão de tempo, podíamos escrever HTTPS, dois pontos, por exemplo, podia ser feito da seguinte maneira, em vez de copiar e colar. Deixa só abrir a minha cábula do API. Poderíamos fazer da seguinte maneira, né? Virmos aqui, HTTPS, irmos digitando o endereço conforme estar lá. Quando chegar na parte do UID, então o que é que nós fizemos? Apagamos esse UID que está aqui, por exemplo, que já está lá no endereço, até antes, nesse meio aqui, apagamos isso. Viemos para aqui, copiamos esse endereço único desse formulário. Atenção, e o Eduardo explicou muito bem que no Power BI nós podemos colocar vários formulários num único dashboard. Então, estamos a copiar só esse, como poderíamos fazer para mais outros formulários. Então, copiamos esse endereço e viemos, então, aqui e colamos. Depois é só clicar Enter. Então, ele vai nos direcionar para a página de API do Kobo Toolbox. Então, nessa página, nós temos todos os metadados do formulário, as opções de pergunta do formulário. Por exemplo, temos a pergunta municípios, o comitê de gestão ativo, Isso são informações do formulário. O que nós precisamos agora é o endereço de API. Nós temos duas opções. Podemos pegar isso em CSV ou XLS Form. Aliás, XLSX são os dois formatos que estão disponíveis. Eu prefiro sempre esse aqui, porque formata bem as tabelas. Então, basta copiarmos esse endereço de API, aqui desse formulário, copiamos, e agora vamos para o Power BI para fazer, então, a magia, né? Para fazermos a conexão. Power BI, fazer download, é só ir para o Google também, escrever Power BI download, né? Ou baixar Power BI, depois Power BI Desktop, no caso, baixarmos na plataforma e depois instalarmos, next, está instalado. Eu já tenho instalado e vou abrir. Está bem PowerPoint. Power BI. E abrimos o Power BI e vamos, então, aquele endereço que foi copiado, aquele endereço que nós copiamos, depois de instalar o Power BI, abrimos um relatório novo, né, em branco, como no Excel. Quando abrimos o Excel, abrimos um documento em branco. Então, aqui no Power BI, isso chama-se Power BI Desktop. Existem três versões do Power BI. Tem o Power BI Mobile, onde nós podemos visualizar os dados a partir do telefone. Tem o Power BI Service, que é na web, na internet, que serve para partilhar os relatórios e etc. E tem o Power BI Desktop, que é para a construção dos dashboards. Então, o que é que nós fizemos? Aquele link que nós copiamos, viemos aqui em obter dados, e tudo isso são tipos de dados que nós podemos obter a partir do Power BI. Podemos conectar o Power BI a um Excel, a essa opção aqui, essa opção, tudo isso, por exemplo, se eu clicar em mais, tudo isso são listas de opções de tipo de dados que podem conectar ao Power BI, tudo isso, são muitas opções. Então, mas o que eu quero é ligar a partir do API, então venho aqui e seleciono a opção Web. Aquele endereço da web que eu copiei, clico aqui Web e depois colar. Quando colamos, clicamos em OK. E automaticamente ele vai fazer a conexão. No meu caso, conectou já rápido, mas no vosso caso, se for a primeira vez, vai aparecer uma opção em Basics e depois no curso mais avançado vamos explicar com mais detalhe, onde vocês vão configurar a vossa conta de servidor. É só colocar o username em Basic, username e password, que é para fazer a ligação. Depois da ligação estar feita, esse é o formulário. Nesse formulário, nós temos um grupo de opções de resposta. Deixa só demonstrar isso, que eu acabei por não demonstrar. Por exemplo, onde está isso? Aqui, no Kobo.
Ao preencher o formulário, nós temos um grupo de opções que chama-se Repeat Group. Depois poderemos também falar com mais detalhe. Ele dividiu em dois: o formulário principal e os dados do membro do agregado familiar estão num grupo separado, porque nós vamos adicionando membro por membro, nome, idade, gênero e etc. E em Repeat Group. Esqueci de apresentar essa parte. Então, temos dois: o formulário principal e o Repeat Group. Selecionamos. Existe um conceito em análise de dados, limpeza e etc., que chama-se ETL, que é Extract, Transform and Loading. Isso precisa mesmo ser seguido à risca, que é para nós fazermos o nosso sistema, que é extrair, que é o processo que nós fizemos, extraímos da fonte, ligamos para aqui. Depois, transforming. Depois, temos que transformar o dado. Transforming é praticamente fazer a limpeza dos dados. Depois de transformar os dados, é que nós fizemos load. Então, fizemos primeiro extract, depois vemos transform e depois vamos fazer load, que é para baixar, então, os dados já limpos. Porque não adianta termos uma ferramenta como Cobol, por mais, é uma maneira de assegurar qualidade de dados, com todas as opções que nós temos possíveis para implementar, mas pode vir um outro problema. Então, antes de nós começarmos a trabalhar no nosso dashboard, temos que assegurar que os dados estão limpos. Para tal, temos duas opções. Podemos clicar em Transform Data. Antes de baixar, precisamos limpar. Clicamos aqui em Transform Data e ele nos manda para aqui. Esse processo ou essa interface chama-se Power Query, que é uma das etapas também mais importantes dentro do Power BI, que é a limpeza dos dados. No Excel, conforme fizemos com os dados no Excel, conforme aqueles princípios de limpeza de dados, assegurar que não temos campos em branco, assegurar que os campos estão bem renomeados, replace os nomes que nós queremos, por exemplo. Todo esse processo também fizemos, mas fizemos aqui no Power BI, fizemos a partir dessa interface que chama-se Power Query, que está escrito aqui, Power Query Editor. Então, fizemos aqui. Vou dar só um exemplo. Aqui, para essa pergunta, está muito extensa. Se eu quiser, a pergunta é nome do membro do comitê. Eu posso clicar aqui, nome do membro. Fica mais simples depois, mesmo quando vamos a fazer o gráfico e etc. Depois aqui também posso renomear para idade, apenas idade do membro. Outra opção, assim consecutivamente. Se eu tiver tabelas ou campos, ou, aliás, colunas que eu não preciso, por exemplo, tags, version ou qualquer coisa parecida, que não vão ser úteis para mim na altura que estiver a fazer análise de dados, também vou eliminando, só clicando lá direito e remover. Todo esse processo é feito aqui. Nós vamos falar com mais detalhe no curso. Por exemplo, se em vez de feminino e masculino, eu quiser que fica F e M, é só clicando lá direito e replace value. Então, o masculino vou substituir apenas pela letra F, por exemplo, para ficar mais simples. E fica F e, aliás, masculino teria que fazer, deixa eu fazer isso de novo. O F vou substituir pelo M, por exemplo, agora. F, replace with M. E temos aí o M. Agora, para... ele já tirou o outro, mas isso é simples. Aqui para o feminino, que nesse momento agora ficou menino, podemos substituir por F. Deixa só... ok, deixa eu só escrever da forma que está corretamente. E aqui substituir por F. Menino. Não é isso, né? Como é que está? Deixa eu fazer o seguinte, vai ficar mais simples se eu fizer da seguinte maneira: copiar, replace, ok, e substituir por F. E aí está. Em alguns casos, por exemplo, podemos ter campos que o tipo de pergunta é número, mas aqui aparece como variável texto. Também precisamos mudar o tipo. Se tiver errado, se é texto e tiver em número, também podemos. Todo esse processo chama-se o processo de limpeza de dados. Nós vamos explicar com mais detalhes depois no treinamento. Depois de feita a limpeza dos dados todos,
Então, viemos aqui, close and apply, ou fechar e aplicar, em português vai estar assim. Eu, infelizmente, a minha versão está em inglês. Então, baixar e aplicar. E quando clicamos em baixar e aplicar, se clicamos só aplicar, não vai fechar. Se clicamos só em fechar, não vai salvar as alterações. Então, clicamos fechar e aplicar. Uma das coisas que acontece, toda essa transformação que estamos a fazer aqui não afeta a fonte. Ou seja, os dados continuam com a mesma integridade lá no Kobo Colette. Podemos eliminar aqui coisas que não precisamos ou colunas que não precisamos, mas os dados na fonte continuam íntegros. Se apagamos alguma coisa por erro e queremos voltar, temos também aqui Applied Step, onde nós podemos, por exemplo, vir Replace Value. Se eu quiser voltar anteriormente como estava, é só clicar isso, voltou de novo lá. Se quiser de novo isso, é só clicar isso e Replace Value 1 e assim. E temos lá de novo masculino e feminino. É reversível todo esse processo. Então, clicamos em fechar e aplicar. Agora estamos no step Load, que é baixar aqueles dados. Já fizemos, falei do ETL, Extract, Transform e Loading. Então, extraímos, transformamos os dados e agora baixamos. Como é que está configurado o Power BI? No Power BI, nós temos aqui a opção, o painel Dados, onde vai aparecer o formulário em si, aquele formulário que nós vamos extrair, com todos os seus campos. Se nós expandirmos, temos os seus campos aqui, né? Todas as opções de pergunta, município, as opções do grupo de resposta também aqui. Todo aparece aqui. O segundo passo, ou o passo a seguir, é então fazer a modelagem dos dados. Depois de limpar, se forem muitos formulários, 10 formulários para o projeto integrado, que é de nutrição, educação, WASH, etc., todos os formulários vão estar aí. E nós temos que fazer aquilo que chamamos de modelagem de dados. Eu vou demonstrar basicamente rápido. Aqui temos o campo onde vêm os formulários. Aqui temos o painel para visualização, para construir, começamos a construir a visualização dos dados, né, para construir os gráficos. Temos todos os tipos de gráficos aqui. É só clicarmos, ele vai aparecer aqui, começamos a desenhar. Mas antes disso, nós temos que fazer a modelagem. Aqui no lado direito, nós temos o Report View, a visualização do relatório, que é essa visualização que está aqui. Depois temos Table View, que é para visualizar a tabela, dependentemente da tabela que estiver selecionada, nesse caso é a tabela principal. Se eu clicasse nessa, então podemos ver com mais detalhes também a tabela aqui, se quisermos visualizar. Para a modelagem, se quisermos voltar para o modelo de Report View, clicamos aqui em Report View. Mas o que nós fazemos, o outro passo a seguir antes de começar a desenhar os formulários é fazer a modelagem dos dados. Clicamos aqui. O Power BI, na maior parte das vezes, automaticamente, ele vai detectar já algumas ligações, mas nem sempre está certo. Por exemplo, essa está errada. Ele ligou uma por uma, mas não é a modelagem perfeita. Aliás, não é a modelagem adequada para esse tipo de formulário que temos aí para os dois. Se nós quisermos, é só eliminar isso, é só clicar aqui e apagar essa modelagem. Sim. Agora vamos começar a fazer uma modelagem desses dados, que é modelagem basicamente ligar as tabelas, né? Vamos começar a fazer a ligação das tabelas. Para tal, temos que clicar aqui, gerir relacionamentos, fazer relacionamento entre as tabelas. Clicamos e vamos começar um novo relacionamento. Clicamos aqui, novo relacionamento. Como é que vai ser isso? Vai ser da tabela mãe, onde temos uma única submissão, para aquela tabela onde tem repeat grupo, vão sair muitas submissões de dados para alimentar essa tabela principal. Então, eu quero que daqui, da tabela formulário de monitoria, para a tabela do grupo de repetição, é fazer a ligação. Nesse momento, ele detectou o tipo de relacionamento um por um. Mas o que eu quero é muitos para um. Ou seja, ou um para muitos, ou seja, que vários formulários, várias submissões saiam daqui para esse formulário principal. Então, no caso, eu quero uma coisa, nós podemos ligar isso por província ou qualquer coisa parecida, mas os formulários têm, por exemplo, index, e o que eu quero é fazer ligação do parent index desse formulário. Por exemplo, o parent index, isso depois vai levar muito tempo para a explicação. O parent index significa, por exemplo, esse formulário 1 significa que são formulário do index 1.
Então, quer dizer que para essa recolha, nós submetemos 2 formulários. Daqueles aqui, para o 2, temos esse formulário submetido e assim consecutivamente. Então, eu quero fazer essa ligação desse index aqui para esse parent index. E eu quero que o meu tipo de ligação seja de um para muitos, e apenas numa única direção. E clico para salvar. Agora sim, vou fechar. Agora sim, o tipo de relacionamento está bem feito, que é de muitas submissões desse formulário para entrar aqui muitas das vezes, só uma vez. Aliás, como para esse formulário entrar como formulário que recebe as submissões desse tipo de relacionamento. Ou seja, poderia ser também muitos a saírem daqui para aqui e muitos a saírem daqui para aqui, depende, ou poderia sair muito daqui, mas nesse caso desse formulário, eu sei que aqui, para um formulário aberto, vou ter muitas submissões daqui para alimentar isso aqui. Agora, feito isso, podemos voltar para o Report View e começar a fazer, então, construir o nosso relatório. Há uma outra coisa que nós fizemos antes de começarmos a desenhar os formulários, chama-se DAX. Também outro conceito. Nós estamos a falar de 3 conceitos agora, falamos do ETL, falamos do Power Query, mas a outra coisa que vocês vão ver muito no Power BI que é DAX. DAX, de uma linguagem muito simples, significa, é tipo fórmula, como nós utilizamos no COBOL. O Power BI é basicamente uma extensão aliás, no COBOL não, no Excel, do Excel, muito mais avançado para a visualização de dados. E a linguagem aqui da fórmula que se utiliza chama-se DAX. DAX significa Data Analysis Expression. Por quê? Muitas das vezes, uma péssima prática que as pessoas constroem dashboard é da forma que os formulários estão aqui, só basicamente arrastam isso para o tipo de visualização para aqui e constroem o dashboard. Mas às vezes, os dados foram recolhidos, mas nós queremos uma métrica que não esteja aqui ainda. Então, como é que nós começamos a fazer isso? Vai ser criando uma nova coluna, né? Uma nova coluna, ou então uma nova medida aqui que vai servir, por exemplo, para calcular as percentagens. Se eu tenho aqui, por exemplo, o nome gênero masculino e gênero feminino, mas se eu quiser aqui uma outra variável que seja só o total de número de membros do Comitê de Águas do sexo feminino, então posso criar uma fórmula para termos mais uma opção aqui, que é só mesmo o total cumulativo daquilo. Por exemplo, se eu quiser, aqui está o Comitê de Gestão de Águas está ativo, né? Ou, por exemplo, o nome do membro d'água. Se eu quiser o total de membros d'água, eu venho clicar aqui e criar uma nova medida. Então, venho aqui e, a partir daqui, dou um título a essa medida que vai aparecer aqui, vai ser o título que vai aparecer aqui com ele, que vai ser, por exemplo, total dos membros. Depois viemos nós queremos não é somar a idade dessas pessoas, queremos contar quantos membros cada submissão, cada vez que formos recolher de idade significa um membro. Então, vamos aqui count, ou contar, e temos várias opções. Isso no Excel também existe, a opção somar, a opção contar, somar-se, e etc. É isso que nós chamamos de DAX aqui no Power BI. Então, vamos contar. Se quiséssemos somar, podemos também colocar somar. Se quiséssemos achar a média, podemos colocar a média, né? E assim consecutivamente. Mas o que eu quero é contar o total de membros do Comitê de Água. Então, venho aqui contar. E a opção de pergunta que eu quero, ele vai te dar aqui todas essas opções que estão aqui. Então, você vai selecionar. O que eu quero é esse campo aqui. Então, venho aqui, idade. Está aqui a opção de pergunta, idade do membro. E vou fechar parênteses e clico em Enter. E ele vai criar uma nova variável aqui sobre a idade dos membros. E posso fazer isso, por exemplo, se eu quiser só para Benguela, podia contar se apenas a opção de resposta for Benguela. Então, teria o total dos membros só. Então, isso é que DAX é muito mais complexo, é preciso mais tempo, mas é também a outra, se nós quisermos criar mais métrica, faz-se isso. A boa prática, por exemplo, se nós virmos aqui em Transform Data, nós temos essas colunas.
nós poderíamos criar uma coluna, por exemplo, aqui nova, que chamaria-se total, criaríamos uma outra coluna aqui, total de membros Benguela, por exemplo, onde só estaria os dados dos membros de Benguela. Mas quanto mais coluna nós criamos, mais pesado fica o nosso dashboard. Então, o ideal é sempre criar nova medida, não aparece aqui como coluna, fica lá no ar, etc. Mas aparece como métrica, aqui, em vez de criarmos várias colunas. Feito isso, começamos então agora com a construção do nosso dashboard. Por exemplo, utilizamos, eu sei que estamos a running of time, estamos a ficar sem tempo. Vou precisar só mais uns minutinhos, acho que mais 30 minutos. E clicamos aqui em cartão, por exemplo. Isso serve para nós demonstrarmos dados cumulativos. Por exemplo, se eu quiser total de membros d'água, onde eu já tenho aqui o que eu criei, idade do membro d'água, que é a soma. Então, venho aqui nesses campos, é onde adiciono o valor que vai dar visualização ao tipo de visualização que nós escolhemos. Se eu coloco aqui, ele veio, somou 801, mas o que eu quero não é soma, o que eu quero é que ele conta. Então, venho aqui em contar e são 27 membros do agregado familiar que foram submetidos. Se eu quiser, por exemplo, adicionar mais um cartão, onde é que está card? Aqui, que é para ver número de pontos d'água. Então, venho aqui e seleciono números do ponto d'água. Vou ver comitê de gestão do ponto d'água está ativo, ou podia, por exemplo, código do ponto d'água, né? Então, venho, arrasto isso e venho aqui. Adiciona. Então, em vez de somar também, ou first, venho aqui para contar. São 24 pontos d'água, onde recolhemos dados de 27 membros. Falamos dos dados de GPS. Se eu quiser, por exemplo, adicionar um mapa aqui, venho, tem as opções de vários tipos de mapa, tem esse mapa, tem esse mapa. Se eu clicar aqui, vou para os dados das coordenadas geográficas que eu recolhi, e ele tem a opção aqui para você inserir a latitude ou a longitude. Venho aqui, latitude, insiro aqui, e a longitude aqui. Deixa só mudar o tipo de mapa um momento. Está selecionar average porque don't summarize. Deixa eu só um minuto. I don't know what's going on with this. Deixa eu selecionar outro tipo. Mas essa é a visualização, basicamente, para... Deve ter qualquer erro com os dados que foram recolhidos aqui. Mas é a visualização para a construção de mapa. Se eu quiser um gráfico, por causa do tempo, vou só mostrar outro tipo de visualizações. Se eu quiser, por exemplo, um gráfico de barra, venho, coloco aqui as opções de resposta a perguntas e coloco, por exemplo, nome dos membros, aqui no X, e tenho aqui os dados de quantos membros por província. O Nene, o Ila e Benguela. Benguela, obviamente, olhando assim rapidamente, tem mais membros do agregado familiar. Se eu quiser um gráfico de coluna, venho, clico aqui e por uma outra variável também, coloco aqui, por exemplo, data, né? Ou vou esse tipo de gráfico aqui de linha, que é mais prático para visualizar tempo, né? Data da visita, e venho aqui nome do membro do agregado familiar no eixo X, e tem, como são poucos dados, tu podes fazer, ele está apresentado o cumulativo para um ano, mas tu podes explorar, baixar, por exemplo, se quiser demonstrar por trimestre, ou por mês, ou por dia, por exemplo. Como não tem poucos dados, só tem desses dias aqui, e ele vai te mostrar, vai ser um dos tipos de gráfico. Não tem muitas submissões ali. Perdão, se eu quiser adicionar uma tabela a isso, a isso, também venho, tem a opção Matrix ou Table, eu utilizo mais Matrix.
E venho aqui, insiro a tabela para visualizar os dados que pretendo visualizar. E, por exemplo, se eu quiser dados por província, e depois comitê de água está ativo, coloca. Não, isso é gênero por exemplo, aqui, total dos membros, e deixa-me inserir aqui, aliás, em valores, e temos aí o total dos membros por província. Se eu quiser, temos esse tipo de gráfico, né? Slice. E assim vou construindo, então, o dashboard. Temos aqui esse tipo de gráfico, por exemplo, se eu quiser, vou meter Benguela, Huila e Nene. São as 3 províncias. E tenho demonstrado aqui, então, a percentagem por cada uma das províncias, tanto o número. Depois tem como limpar, fazer a renomeação. Uma coisa interessante que também que chama-se Slicer, que é essa opção, e onde nós podemos, então, se eu colocar aqui, por exemplo, província, inserimos aqui. Se eu selecionar a província de Benguela, então os gráficos vão me apresentar apenas os dados da província de Benguela. Se eu selecionar Cunene, vai me apresentar os dados apenas da província do Cunene. Se eu selecionar o Huila, também sou da Huila. Também podemos utilizar o slicer para datas, aqui. E se eu venho aqui buscar o campo das datas, data da visita, e posso selecionar um período específico que eu quero que os dados sejam visualizados. Por exemplo, só desse dia até esse dia, ou só do mês até um determinado mês. E eu posso utilizar essa opção para ir filtrando os dados pelo período que eu quero. E vou continuando a desenhar o dashboard. Depois é só uma questão já daqueles que têm os bons, como é que eu diria? Capacidade, né? Uma boa capacidade em termos de desenhar, tornar a coisa mais bonita e etc. Colocamos isso aqui, podemos colocar os filtros ali e irmos desenhando de maneira que fique o dashboard mais bonito. Então, o curso que nós estamos a promover é basicamente com mais tempo para aprendermos como fazer. E a beleza disso, se eu voltar para o Kobo novamente e fazer uma submissão, por exemplo, onde é que eu tenho o Kobo aberto? Aqui. Se eu voltar e fazer uma submissão para esse formulário, agora, no mesmo minuto, acho que esse é o formulário que liguei. Se, por exemplo, se eu. Deixa eu abrir. Fazer uma submissão. Nesse momento temos aqui 27 e 24, né? Se eu colocar uma submissão, Matias Estevão, Benguela, Lubito, Comuna Sede, tem sim, e aliás, a boa prática mesmo, nós vamos aprender no curso, é que chama-se, não é através da skip lógica que se coloca os dados demográficos por província e município, tem uma forma que tudo fica numa única província, faz no Excel, depois faz o upload do formulário no Excel. Aquilo só foi para demonstrar aquela funcionalidade. Código do ponto d'água, por exemplo. Estou a responder a pergunta que estava no chat. Recolhemos o GPS. E depois, o ponto d'água tem um comitê de água, sim. Comitê de água está ativo, sim. Nome se estiver ativo. Deixa eu colocar não por causa do tempo, não está ativo. Se quiser uma fotografia, tirar uma fotografia, no telefone vai aparecer a opção de fotografia. Vamos lá meter logo, tal. Algumas observações, nada não aplicável, né? Tal, e vou submeter. O dado foi submetido com sucesso. Nesse momento, regresso ao Power BI e
venho e faço refresh. Temos 27 e 24, se eu fizer refresh. Uau! Tem agora. Por que não está com isto? Está a levar tempo, mas deixa eu só aguardar mais um pouquinho. Yeah. Deixa eu aguardar mais um pouquinho. Mas é rapidinho, rapidinho. Deixa eu verificar se era mesmo esse formulário. Deixa eu ver aqui algo. Ok, já foram fechar isso. Isso aí. Quantos formulários é que eu tenho? 25 aqui. Deixa eu ir agora para lá, fazer o refresh. Ok, não está atualizado agora, não sei porquê, mas normalmente é rápido, no mesmo minuto ele atualiza. Vamos aguardar um pouco, depois vou voltar a fazer o refresh, que é para coisa. Esse refresh também pode estar configurado já no Power BI Service, depois entramos no Power BI Service, validamos o relatório na internet e configuramos, por exemplo, uma data. Por exemplo, se quisermos que em vez de virmos aqui toda hora fazer o refresh e atualizar lá, que seja uma atualização, por exemplo, diária, ou semanal ou mensal, e ele automaticamente faz a atualização automática. Por questões de tempo, e até porque teremos mais tempo para explorar isso com mais detalhe, mais prática, e vocês vocês próprios construir o vosso dashboard, no vosso próprio computador. Então, eu vou fazer uma pausa e passar para o Gabriel, se tiver alguma pergunta do vosso lado. Sei que tem alguém que já tem a mão levantada e estaria disponível, então, para as respostas. Over. Gabriel? Sim, sim. Muito obrigado, Matias. O Abdul Atanásio levantou a mão. Abdul, Sim, estou em linha. Boa noite, colegas. está com o microfone ligado. Conseguem me ouvir agora? Sim, colegas. Alguém tem alguma dúvida, questão sobre este processo? Boa noite, colegas. Consigo te ouvir, Sim, Abdul. sim, pode falar. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma questão. Visto que às vezes na comunidade é muito difícil termos internet ligado e poderíamos já utilizar o Kobo Colette offline. Eu queria saber se é mais viável utilizar o Kobo Colette offline em relação online, porque aqui nós aprendemos eh, em submissão através de um link. A pessoa recebe, já faz, começa a responder o questionário, depois envia. Ao passo que o offline é um pouco contrário. E eu gostaria de saber se é aconselhável e é mais seguro. Sim, sim. Inicialmente foi dito que tem a opção, nós sabemos da dificuldade no campo, onde nós trabalhamos, nos contextos onde nós trabalhamos, não temos, muitas das vezes, o ideal, porque, sobretudo para quem trabalha em projetos de emergência, ou saúde pública, por exemplo, quanto mais pontualmente nós tivermos os dados, melhor para a gestão do próprio projeto, melhor para a tomada de decisão. Por exemplo, se tiveres um projeto de saúde pública e tiveres, por exemplo, um surto numa determinada comunidade, e o gestor do projeto só tiver acesso àquele dado depois do surto estar ou desaparecer, qualquer coisa parecida, aquela informação já não tem utilidade. Mas também sabemos que, ao mesmo tempo, trabalhamos em comunidades onde nós estamos numa determinada área que não tem rede e depois podemos concordar com a gestão do projeto
É a dizer, olha, para a submissão dos dados, apenas quinzenalmente, você tem que se deslocar até a sede do município, ou então tem uma determinada área ao lado da montanha, um pouco alta, que conseguimos encontrar rede da internet e leva o telefone quinzenalmente lá para submeter os relatórios. O período de submissão, os contextos em que nós trabalhamos, tudo isso precisa ser muito contextualizado. Vai depender muito de caso para caso, aquilo que a gestão do projeto pretende, o tipo de projeto em si. Há projetos que não esperam em termos de... Por isso é que essas soluções, contrariamente quando o Eduardo esteve a dizer, tem as opções de desenvolver sistema, por exemplo, que podem te levar. Há sistemas que podem demorar 3 meses, mas há sistemas, aqueles standard das organizações, podem te levar 1 ano, que é para ser desenvolvido. Mas para projetos assim mais emergenciais, mais rápido, que é um sistema pontual, que minimiza o máximo a possibilidade de entrada de erros a nível do campo. Então, essa acaba por ser uma solução muito prática, e o período de submissão e etc. vai depender muito, então, daquilo que foi acordado em termos de gestão do projeto ou submissão ou aquilo que é a estrutura de gestão dos dados do projeto. Não sei se consegui responder a pergunta, Abdul. Bom, foi ao encontro, mas eu queria saber se é mais prático fazer isso ou não. Recolher offline ou online? Nós, por exemplo, aqui onde eu estou, não há problema de rede, eu posso recolher online e vou chegar numa comunidade, numa aldeia que não há rede, que não vou com meus enumeradores, vou fazer offline. Eu gostaria de saber se é recomendável fazer offline e depois fazer a submissão dos formulários num outro lugar. Sim, sim, não há nenhuma diferença no ato de recolha. Não vai influenciar porque o telefone está offline, tem uma opção que não vai funcionar, uma coisa parecida. Não há diferença. É apenas um constrangimento que nós estamos a enfrentar naquele momento. Não temos internet, mas é possível recolher sem problema nenhum. Recolhe da mesma forma. É recomendável, sim. Aliás, não tem a mesma opção. Se não tiver rede, tem que recolher mesmo offline. Não sei se era essa a questão. Sim, era Ok, obrigado. isso. Muito obrigado. De nada. Então, Gabriel, não sei, tem aí 2 mãos, não sei quem que levantou primeiro, acho que é o Gaia, não sei se está por ordem, mas podemos dar o Gaio a opção e depois temos Mionte. Boa noite. Não Sim, sei se conseguem ouvir. eu consigo. Muito obrigado. Primeiro é parabenizar o Webnet. É muita coisa mesmo em curto tempo. E dar meus parabéns. E indo direto à minha questão, é relativamente ao primeiro link que partilhou do API. Como ter acesso àquele primeiro link e relativamente àquela referência que deve, aquele Unique ID, como também ter acesso àquele Unique ID. Eu coloquei agora no chat o endereço de API. Coloquei no chat. Eu copio e deixo disponibilizado. Quem quiser memorizar, pode memorizar, mas podem copiar isso, deixar numa stick note ou colocar no Word, um documento, só vai. Quando tiver que fazer essa ligação, é só ir buscar e colar. Então, aquele link é único, né? É o único. A única coisa que vai mudar cada formulário tem o seu próprio asset UID, que quando se vires aqui fazer o download, extract download, o endereço não muda. A única coisa que vai mudar é esse endereço aqui, que depois vai replacing aqui também. Senão o endereço de API é único. Certo. Então, eu só vou substituir com aquele UID do formulário. Exatamente. Muito obrigado. Não sei se há espaço para comentar a questão do Abdul. Sim. Dar uma observação. Sim. Eu relativamente, muito obrigado. Relativamente à minha experiência de coleta de dados, eu acho que sempre foi seguro coletar dados no formato offline. Por quê? Porque isto também ajuda na questão das correções. Temos aí no Kubotools aquela opção do draft. Então, é possível. Eu sempre gostei de usar este caminho para
minimizar erros. Naquelas situações em que um indivíduo pode ter coletado uma informação errada, ou que, então ainda há espaço de fazer esta correção. Então, posterior, já pode-se fazer esta submissão. Era este comentário que eu queria dar. Mas Muito obrigado. as duas modalidades é tudo possível. Obrigado. Sim, sim. Muito obrigado pelo contributo. Antes de passarmos para o minuto, eu queria só, antes que as pessoas começam a sair por causa das ocupações, só falar um pouco da versão paga do curso. Esse é o calendário e o conteúdo do curso. O curso tem o mesmo tópico, mas com mais detalhes. Inicialmente, o tópico é o mesmo. As datas são, nós estamos a planificar realizar entre 22, 23, 24 e 25 de junho. Tanto para Angola quanto para Moçambique. Vamos orar para ver se conseguimos ter outros países que conseguimos, então, criar uma comunidade lusófona, conforme disse o Eduardo, com mais pessoas a aderirem. Por enquanto, temos esses são os horários, o formato vai ser online. E estarei eu e o Gabriel e o Tinta a ministrar o curso. Os tópicos para o curso, nós temos primeiro tópico, porque aquilo que falamos é sobre sistemas de monitoria e avaliação, mas existem alguns fundamentos em termos de monitoria e avaliação. Não é monitoria e avaliação no geral, mas para sistemas de monitoria e avaliação, o que é que tem que se saber previamente em relação a sistemas de monitoria e avaliação, para depois passarmos na prática. O primeiro dia, no dia 22, vai ser mesmo só sobre fundamentos de sistema de monitoria e avaliação. Depois, dentro das ferramentas de monitoria e avaliação, qual é a ferramenta de monitoria e avaliação que se utiliza para construir o sistema? Porque eu mostrei aqui um formulário, mas um projeto tem muitos formulários. Como é que nós podemos sair do projeto e começar a pegar os formulários e construir os formulários? De onde é que vem essa lógica de construção dos formulários, como o formulário que eu apresentei aqui a título de exemplo? E vamos falar um pouco do quadro de resultado no dia 23, como sair do quadro de resultado do projeto, ou log frame, aliás, ou result framework do projeto, para a digitalização dos formulários. E depois teremos um dia dedicado de 2h30, só mesmo de Kobo Toolbox na prática, aquelas outras opções que foi perguntado aqui, como colocar as colunas da província numa das opções, como colocar as outras regras de validação mais avançadas. E depois teremos o dia 25, o Power BI, com mais detalhes sobre a questão do API, sobre o DAX, as outras fórmulas de DAX que podem ser criadas. Para além do DAX, vamos ver também modelagem, por exemplo, o método de Estrela, de fazer modelagem dos dados. Vamos ver o Power BI Service, como é que nós podemos partilhar na web para partilharmos com os nossos colegas. Dessa vez, temos as opções de pagamento. O pacote são, para quem tiver em Angola, são 75 mil kwanzas e 5.200 meticais para quem tiver em Moçambique. E tem a opção de pagamento por M-Pesa e para quem tiver, nesse caso em Moçambique, para quem tiver em Angola tem o Multicaixa Expresso disponível, ou também IBAN, se solicitarem. Então, esses são os detalhes em relação ao curso, as datas e o conteúdo do programa, do formato de treinamento pago. Agora vou passar para o Minhoto. Sim, mais uma vez, primeiro a parabenizar a apresentação, foi muito boa, para mim gostei. Segundo, eu quero perceber se haverá um certificado depois de realizar o curso. Terceiro, Olha, ok, desculpa. Sim, go ahead. sim, posso continuar? Sim. Sim, terceiro, eu vi lá no teu Power BI a componente acoplada com o Microsoft Copilot. Eu queria perceber se usas o Copiloto para te auxiliar na produção do dashboard. Olha, o Copilot, como Power BI é tudo pacote Microsoft e etc. Mesmo quando abres o Word, ele aparece, mesmo que não tiver escrito. Eu, por acaso, não. Eu utilizo o Claude e o ChatGPT, são as duas inteligências artificiais que mais utilizo. Mas não, está lá conforme, é por configuração, é tipo a mesma empresa e etc. Mas nós temos, conforme dizia,
há um outro, nós estamos, primeiro esse é mesmo só sobre sistemas de monitoria e avaliação, e eu sei que agora é trending, e é muito importante aprendermos inteligência artificial para começarmos a fazer essas coisas de maneira mais eficiente. E temos várias opções, temos o Copilot, temos o Cloud, temos o ChatGPT e muitas outras inteligências artificiais. Então vai ser um pacote mesmo específico para aquilo. Só mesmo, por exemplo, para sistemas de monitoria e avaliação, esses 4 dias precisa ser muito conciso, que é para trabalhar nisso. Que é para trabalhar nisso, mas nós teremos um treinamento sobre inteligência artificial. Relativamente à certificação, eu esqueci de mencionar isso. A Comunidata é uma plataforma que foi fundada e está registrada em França. Eu estou baseado em Paris nesse momento, eu falo a partir de Paris, e trabalhei um tempo no campo em Angola e depois mudei para aqui para a França e criei essa iniciativa. Está registrada aqui em França. As certificações que são atribuídas pela comunidade é como um certificado qualquer daqui de França, como se tivesse feito o curso numa plataforma, ou seja, tem validação a nível daqui da União Europeia e internacionalmente, ou seja, então nós temos a plataforma registrada aqui e estamos a promover isso em colaboração com a DMA, que é, então, essa plataforma também de Moçambique. Então, coordenamos que é para fazer isso. O certificado é válido e é um certificado que é emitido a partir daqui de França. Sim. Matias, só para acrescentar, em relação ao certificado, sim, o webinar ele é gratuito, não é? Como o Matias mencionou aqui, a questão da certificação será mesmo um certificado que estamos a promover e tal com esta outra plataforma. Então, para a certificação, tem uma taxa, que são 500 meticais. Pagas 500 meticais e damos certificação. O que é gratuito é o webinar. O webinar é gratuito e pronto. Os conteúdos também, os vídeos gravados, não é? O vídeo do webinar também é gratuito, mas para certificação, mediante pagamento de 500 meticais. Em Eu relação até ao uso do estava. Copilot para a criação de dashboard, sim, sim, Desculpa, Gabriel, desculpa. Não, eu Matias? queria reforçar porque estava a pensar que era certificado do curso. Pensei que a pergunta é em relação ao certificado do curso e não o certificado do webinar. Do webinar é isso que o Gabriel explicou, exatamente. Sim, o curso também terá a certificação. Em relação ao Copilot, sim, nós vamos preparar um treinamento, como dizia o Estevão, vamos preparar um treinamento de uso de inteligência artificial no âmbito de monitoria e avaliação, não só para a criação de dashboard, mas para outros processos do nosso dia a dia no âmbito de monitoria e avaliação. Particularmente, tenho experiência no uso do Copilot, GPT, Claude, para a criação de dashboard. Então, mas vamos organizar um curso para vocês poderem aprender. É só ficarem atentos aos próximos webinars, que vamos também promover um webinar relacionado. Sim, Matias? Sim, acho que não sei se tem mais alguém com a mão levantada, com questões. Ok, tinta, não sei se há alguma coisa por acrescentar, já estamos mesmo em cima da hora aqui. Obrigado. É mesmo para agradecer, não é? Pelo contributo de todos os colegas que estiveram cá durante este tempo, são 2 horas e meia praticamente. E nós vamos partilhar o link da pré-inscrição para quem estiver interessado em explorar mais, dizer que há muita coisa ainda está por detrás do sistema de monitoria e avaliação, principalmente do Cobalt Toolbox e Power BI. Apenas é uma demonstração sobre o que nós somos capazes, não é? E esperamos nos ver mais nos próximos webinars. E para quem ainda não está no grupo, o Gabriel partilhou aqui o link para acesso ao grupo do WhatsApp, que é onde vamos partilhar o link para acesso à gravação do webinar. E também iremos partilhar o link da pré-inscrição para quem estiver interessado no curso. Desde já agradecer ao Matias, não é? A Community Data, agradecer também à DMA, ao Gabriel, ao professor Eduardo e a todos os participantes que cá estiveram. Sem mais delongas, muito obrigado
e até já no grupo do WhatsApp com os links para acesso. Perfeito. Matias, considerações finais? Um ponto a deixar? Não, eu queria agradecer a oportunidade, sobretudo ao Gabriel, ao Tinta, ao Eduardo, que também tirou o seu tempo, a todos vocês que também tiraram o vosso tempo para nos ouvir. Então, em relação aos outros detalhes, a minha página no LinkedIn também está, é mesmo Matias Estevão, José Tinta também no LinkedIn, Gabriel Antônio, Gabriel Armindo, desculpa, também no LinkedIn, e lá nós também temos estado a partilhar. Não só isso, se quisermos também outros os futuros webinars e etc. Mas tem um grupo do WhatsApp que é a maneira mais prática e rápida de nos comunicarmos, onde também vamos ir atualizando. Vai ter material disponível, manuais de DAX, manuais de Power BI, manual sobre modelagem de dados, sobre gráficos, como Toolbox, material de suporte, tudo isso está preparado para o treinamento, então. E pronto, vamos aguardar então para nos vermos nessa jornada de 4 dias intenso de sistemas de monitoria. Obrigado e over to you, Gabriel. Perfeito. Reforçando, muito obrigado a todos pela participação. Dizer que se pretendem, tanto implementar ou melhorar os vossos sistemas digitais de monitoria e avaliação nas vossas organizações, continuem conosco, permaneçam no grupo, vamos ter mais webinar, vamos ter cursos que vamos lançar em parceria com a comunidade, junto com a DMA. Então, fiquem, portanto, no grupo, acompanhem as nossas redes que terão acesso a esses treinamentos. Lembrando que dados por si só não mudam organizações, né? O que transforma uma organização é a capacidade de converter dados em decisões e as decisões em impacto. Isto é muito importante para nós levarmos em consideração, principalmente nós que trabalhamos com dados. Muito obrigado pela vossa participação e até ao próximo encontro, ou melhor, até no grupo. Bye, bye. Lembrando que as Obrigado, bye vagas para o curso bye. são limitadas. Então, por favor, mandamos o link de pré-inscrição, preencham o link para podermos avançar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye. Tchau, tchau. Agradecer que mandaste um link com a gravação. Obrigado, tchau, tchau.